O tema da campanha da nossa Junta de Missões Mundiais para esse ano é Vamos Completar a Missão. Está baseado em Mateus 28, 19 a 20, que diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos fazer uma viagem no tempo e ficar bem pertinho de Pedro, João, Tiago e todos os outros irmãos discípulos que estavam no monte escutando essas palavras que Mateus nos deixou escritas. Jesus disse: vão e façam discípulos. Então, qual é a missão? É ir e fazer discípulos. É ir e fazer o que Jesus estava fazendo, continuando a missão. Mas onde? Em todas as nações, em todos os países. E o mestre estava dizendo para não esquecermos também das crianças, porque elas estão entre todas as pessoas de todas as nações. Com quem? Sozinho? Não. Comigo, disse Jesus, porque eu estarei com vocês. Aí alguns deles podem ter perguntado assim, ou mesmo até pensado: mas que ordem tão grande? Até quando nós teremos que fazer isso, Jesus? Jesus então disse a eles: até o fim dos tempos, até completar a missão. Nossos irmãos, os apóstolos, eles obedeceram, saíram, trabalharam, foram a todos os lugares falando do amor de Jesus, mas eles hoje já estão no céu e nós ficamos. Nós agora somos encarregados de continuar trabalhando para juntos completar a missão. E é isso que nós temos feito através do PEP. PEP é o Programa de Educação Pré-Escolar da nossa Junta de Missões Mundiais, que tem levado esperança a milhares de crianças que vivem em situação de risco. Nossa meta é dar a cada criança o direito de crescer como criança, recebendo ajuda na área educacional, emocional, física, social e espiritual, porque nós cremos que todas as crianças têm o direito de crescer como Jesus cresceu, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Estamos há mais de 20 anos levando esperança para crianças e familiares, e você tem participado disso através das suas orações e ofertas. No mundo, nós estamos hoje em 32 países com PEP. São 18 mil crianças que estão sendo beneficiadas cada ano. Na América Latina, nós estamos em 15 países. São 406 igrejas que são nossas parceiras, que estão abrindo as portas para atender uma escola diária, para que as crianças possam vir aprender de Jesus e, ao mesmo tempo, serem cuidadas, serem protegidas, serem beneficiadas. No ano passado, nós tivemos 9.371 crianças que estiveram nos PEPs. Entre essas, 16.818 fizeram a sua decisão por Cristo Jesus. Ué, mas por que o dobro? Porque as familiares das crianças, os irmãozinhos, né, os primos, também foram alcançados por Jesus. E entre as suas famílias, 11.124 fizeram a decisão por Cristo. Pai, mãe, irmãos maiores, que não são crianças, entregaram seus corações a Jesus. É isso que o PEP tem feito. Tem transformado gerações, porque ao cuidar da criança pequenininha, de 4, 5 e 6 anos, nós estamos preparando uma nova geração caminhando aos pés de Jesus. Mas como nós podemos completar essa missão tão grande que Jesus nos deixou? Para completar a missão é preciso coragem. Coragem é um sentimento de segurança para enfrentar situações adversas. É coragem para fazer a diferença na vida de crianças no mundo, para transformar gerações. Jesus, ele é o nosso exemplo de coragem e ele nos avisou lá em João 16:33. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo, vocês também podem vencer, Jesus estava nos dizendo. Essa coragem não é de vencer, por exemplo, o medo de escuro, o medo de um assalto, o medo de um animal, de uma barata, de um rato, de uma cobra, de um leão. Não é isso. É coragem para não ficar em silêncio. Coragem para não silenciar quando temos que falar ou mesmo quando temos que agir. Falar de Jesus deve ser algo constante em nossa vida. Honduras é considerado um dos países mais violentos da América Latina. Os chamados grupos maras aterrorizam a população com roubos e violência, atingindo muitas vezes as crianças também.
E algo que me impressionou e me deixou triste, há 6 anos atrás, quando iniciamos o PEP em Honduras, foi ouvir que as crianças da unidade de Intibucá eram chamadas de crianças do lixão. Eram filhos de recicladores e muitas vezes acompanhavam os pais no trabalho diário. Viviam de maneira muito precária, passando por necessidades pela escassez de alimento, moradia que não era apropriada, proteção e muitas vezes não tinham os cuidados necessários. Muitas delas com as roupas bem desgastadas pelo uso, bem magrinhas, com olhos muito tristes. Isso impactou muito meu coração. E voltando para acompanhar os PEPs depois dos 2 anos da pandemia, eu recebi do nosso Deus a alegria de poder regressar justamente naquela unidade e rever as crianças. Mas o que mais me alegrou foi ouvir os moradores daquela comunidade dizendo que aquelas são as crianças do PEP. Ao ver a minha surpresa, o pastor sorrindo me disse que agora as crianças são chamadas assim porque o PEP deu a elas uma nova identidade. Já não são crianças do lixão, agora são crianças do PEP. O pastor rapidamente me disse: você agora vai ver os outros milagres que Deus realizou aqui por causa do PEP. Me levou então para conhecer o templo, que antes era bem pequeno, com um só salão que era compartilhado com as crianças e os adultos. Agora já é um edifício, já é algo muito maior. É um prédio de 2 andares, com um salão de cultos no 2º andar para 200 pessoas e várias salas para o PEP e a Escola Bíblica Dominical no 1º andar. Banheiros adequados para as crianças e lugares de proteção para aquelas crianças. Nenhuma criança sai sem um delicioso almoço e um gostoso abraço da querida missionária educadora, me disse o pastor. Através do PEP, Deus tem abençoado grandemente aquela igreja com essa visão missionária. O pastor, ele aceitou o desafio de começar um PEP. As crianças chegaram com as suas famílias. Deus então mandou construir o templo, aumentando o espaço físico para que todos eles pudessem cultuar a Deus ali. Deus trabalha, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa fé e na nossa coragem para enfrentar os desafios que Ele coloca diante de nós. Quantas pessoas Deus tem colocado diante de você para escutar sobre Jesus? Elas estão muitas vezes dentro da sua casa, no trabalho, na escola, na rua, na padaria. Seja corajoso, atue. Não fique somente olhando, faça alguma coisa. Você tem aproveitado as oportunidades? Então seja corajoso. Abra sua boca e fale de Jesus. Aproveite cada oportunidade para fazer uma criança sorrir. Para completar a missão é preciso coragem, mas para completar a missão é preciso também persistência. Persistência é a capacidade de agir com constância para alcançar um objetivo. A palavra persistência vem do latim persistere, que significa continuar com firmeza. Graças a indivíduos persistentes, nós conseguimos hoje desfrutar de muitas facilidades no nosso dia a dia. Como, por exemplo, a gente tem um avião, a gente tem um carro, tem um celular, tem internet, porque alguém teve uma ideia e persistiu naquilo, teve uma missão e persistiu até conseguir concluir aquela meta, aquele objetivo. Inteligência sem persistência traz desistência. Na vida cristã é o mesmo. Cristão que não persiste, desiste. O que seria de nós se Noé tivesse desistido de construir a arca? Se Moisés tivesse desistido de guiar o povo na saída do Egito? Se Josué tivesse desistido de derrubar as muralhas de Jericó? Se Paulo tivesse desistido de pregar aos gentios? Se os discípulos tivessem regressado para suas casas sem continuar a missão depois da ascensão de Jesus? E o que seria de nós se Jesus tivesse desistido da missão salvadora da humanidade? Para completar a missão, é preciso persistir, não desistir das pessoas. A quantas pessoas você já falou de Jesus? Já desistiu dos seus familiares que são difíceis? Dos amigos que são complicados? Persista. Não existe coração duro, existe coração esperando para conhecer a Jesus. Lembre-se de onde Jesus te tirou e ajude a tirar outros também. O mundo desiste das pessoas, mas nós não podemos desistir. Para completar a missão é preciso coragem. Para completar a missão é preciso persistência. E para completar a missão é preciso amor. Pensamos na atual situação de um país que é nosso vizinho, a Venezuela.
Quase 40% da população venezuelana vive debaixo da linha da pobreza. Uma em cada 3 crianças venezuelanas precisa de ajuda humanitária. São 3,2 milhões de crianças que precisam urgentemente de alimentos, remédios e educação. A exploração sexual de crianças é um problema real na Venezuela. Este país é muitas vezes a origem ou o ponto de transição para o tráfico sexual de crianças. Quase 6,5 milhões de pessoas passam fome na Venezuela, segundo a ONU. Mais de 9 mil meninos e meninas com menos de 5 anos de idade foram identificados com desnutrição aguda. Desde o início da pandemia, em 2020, quando crianças venezuelanas começaram a morrer de desnutrição, que o amor por elas encheu os nossos corações. E nós começamos não somente a orar, mas também a agir. Porque quando existe amor, também existe ação. Para ajudar a salvar vidas de crianças na Venezuela, foi criada a fé. Fé são as iniciais para farinha enriquecida. Ela é produzida com a mistura correta de gergelim, espinafre e milho. Uma colherzinha dessa farinha, fé, por dia, está salvando a vida de 1.400 crianças na Venezuela. Voltando agora aos discípulos, a Pedro e João, quando foram ao templo para orar, às 15 horas, eles viram um mendigo aleijado de nascença, levado pelos amigos para a porta do templo. Ele pediu então esmola, por favor, me ajudem. Mas Pedro e João não tinham ouro, não tinham prata, eles não tinham cartão de crédito, não tinham dinheiro, não estavam com carteira. Eles então fizeram o que eles viram Jesus fazer, milagres. Mas agora era em nome de Jesus. Eles disseram, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. E aí então aconteceu o milagre. O amor leva à ação. Eles amaram e por isso eles agiram. É o amor que nos leva a ter empatia, nos colocando no lugar do outro para assim fazer algo, para agir. Quem não ama não se importa com o sofrimento do outro. Faça a diferença adotando uma criança na Venezuela com R$50 mensais. Você vai ajudar uma criança a poder receber a fé todos os dias, uma colherzinha dessa farinha que melhora a nutrição, que ajuda a criança a poder ter uma esperança de um amanhã melhor. Como podemos então completar a missão? Falando de Jesus com quem está perto de nós, orando pelos que saíram para levar Jesus aos que estão longe e sustentando a obra missionária. O missionário que sai, ele precisa que você seja fiel com a sua oferta aqui. Ele precisa que você seja fiel não somente com as suas orações, mas também sustentando através da sua oferta. R$1 faz a diferença. R$1 pode salvar a vida de uma criança. R$50 você está ajudando a salvar a vida de uma criança na Venezuela, mas quando você oferta, você ajuda a ganhar a vida, sustentar crianças, melhorar a nutrição de crianças no mundo. Juntos, em oração e ação, com coragem, persistência e amor, vamos completar a missão que Jesus nos deixou. Somos mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, mas a metade, mais de 4 bilhões de pessoas, ainda não ouviram falar de Jesus. Lembre-se, juntos, em oração e ação, com coragem, persistência e amor, vamos completar a missão que Jesus nos deixou. Até que ele venha, até que ele